A graça e a paz, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma vez eu estou aqui, Pastor Lubes, para ministrar, compartilhar uma palavra aos vossos corações. Palavra essa que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. São apenas 2 versículos que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor, na palavra dele, apresenta aqui 2 portas, uma estreita e uma larga. Eu quero falar um pouco a respeito da porta larga. Ele diz ali na palavra dele que a porta larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos o que têm entrado por ela. E é verdade. É verdade. Essa porta larga, ela representa uma facilidade. Ela representa um caminho de facilidades. Um caminho de uma vida aparentemente boa, legal, saudável. Ela apresenta a forma fácil de você conseguir uma vida abençoada em todos os sentidos. A porta larga. Porque quem não gosta de ter o seu espaço, de passar, de transitar por um caminho fácil, por um caminho, por uma porta que você não precisa se esquivar daqui, se esquivar dali para passar. Então uma porta larga, ela tem as suas facilidades. E essa porta larga, ela representa o mundo aí fora. Ela representa a forma com que as pessoas querem viver a sua vida e têm vivido a sua vida ao seu bel prazer, a sua vontade e o seu querer. Então essa porta representa a facilidade com que o ser humano hoje escolheu e muitos escolhem para viver a sua vida. Porque afinal, as pessoas querem crescer rapidamente, principalmente quando se trata na área financeira. As pessoas fazem de tudo, muitas pessoas fazem de tudo para alcançar o sucesso da vida financeira. Mas temos que tomar cuidado, porque a própria palavra de Deus diz que são muitos os que têm entrado por ela. E eu quero trazer essa porta larga hoje para a igreja. Porque essa porta larga também tem representado muito hoje a igreja, muitas igrejas por aí. Com um evangelho facilitador, com um evangelho fácil de se viver, com um evangelho que vem apresentado hoje com uma porta larga. Venha, né? Venha para a igreja, venha para cá, que a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Então nós temos visto hoje que essa porta, que as coisas do mundo têm se infiltrado dentro das igrejas. E muitas pessoas acham que isso tem sido normal. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor que têm vivido numa porta larga. Porque o evangelho que vem sendo apresentado, a palavra que vem sendo ministrada, não é a palavra verdadeira, genuína do Senhor. É um evangelho facilitador. Para quê? Para encher as igrejas. Para encher os templos. É gostoso você ver uma igreja lotada. É gostoso você ver uma igreja cheia. É gostoso você ver aquela multidão de pessoas dentro do templo. Mas nem sempre isso quer dizer que Deus está operando na vida de todo mundo naquele lugar.
Porque o evangelho que vem sendo apresentado não é o evangelho da cruz. É um evangelho em que apresenta Jesus como um empresário. Um evangelho que apresenta Jesus, uma porta que apresenta Jesus como um dono de banco, como um dono de agências de carro, como um dono de mercado, como um empresário que, se você vir, ele vai abrir essa porta e vai te dar tudo. É esse evangelho hoje mentiroso que vem sendo pregado hoje em muitos lugares. Existe sim muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios que têm pregado o verdadeiro evangelho genuíno. Mas é verdade que a Bíblia diz, nesse mesmo livro, se você prosseguir a leitura, você vai ver que a Bíblia fala dos falsos profetas, que vem se surgindo cada vez mais e vai continuar surgindo. No livro de Oséias, se eu não me falha a memória, lá para o capítulo 5, diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter uma vida financeira abençoada? Todos nós queremos, mas existe uma forma correta para que essas bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1 ao 14, Deus derrama as bênçãos dele ali sobre as nossas vidas. No versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos, ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas existe um segredo: obedecer a voz do Senhor. Então essa porta larga hoje, ela tem infiltrado dentro das igrejas. E por isso muitas pessoas têm entrado. Por isso muitas pessoas têm se achegado. Porque o Jesus que está sendo apresentado hoje não é o Jesus que morreu naquela cruz do Calvário. Não é o Jesus que diz lá em Isaías capítulo 54, versículo 3 em diante: Cristo levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É um evangelho fácil de se viver. É um evangelho que não exige de mim e de você renúncias. Eu posso estar dentro da casa de Deus, eu posso estar ali e continuar praticando os meus pecados, continuar praticando os meus erros, levando uma vida leviana. Esse é o evangelho, essa é a porta facilitadora que vem sendo pregada hoje. Você não precisa renunciar aos seus pecados. Você não precisa se desfazer do velho homem. Basta você vir e trazer a tua oferta, né? E tá tudo legal. Tá tudo legal. Esse é o evangelho facilitador. E muitas pessoas têm entrado. Mas muitas pessoas têm se frustrado. Muitas pessoas têm entrado por essa porta e continua vivendo uma vida miserável. Continua vivendo uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de dor, uma vida de perseguição. E aí ela para. O que está acontecendo? Porque, na verdade, você está na porta larga. Você continua na igreja. Mas você não renunciou aos seus pecados. Já viu? Quando Deus tirou o povo do Egito, e quando o povo estava ali diante daquele mar, atrás Faraó com o seu exército, o povo começou a questionar Moisés. Começou a perguntar para Moisés: por acaso lá não tem cemitério para que morrêssemos lá? Não estaríamos melhor lá no Egito? E Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Deus então abriu o mar e o povo passou. Mas
O que eu quero dizer com isso é que tem pessoas, meu irmão, que estão dentro da casa de Deus, mas continua no Egito. Ela saiu do mundo, veio para a igreja, mas o mundo não saiu do seu coração. As portas largas não saíram do seu coração. Ela continua vivendo tudo o que ela vivia no mundo, só que agora dentro da igreja de Cristo. Mas a Bíblia fala ali da porta estreita. E são poucos o que a encontram. Por quê? Porque as pessoas não querem. Muitas pessoas não querem ter um compromisso com a palavra. Muitas pessoas não querem passar pela porta estreita. Sabe por quê? Porque pela porta estreita exige renúncia. Exige renunciar ao pecado. Não dá para passar com o pecado pela porta estreita. Não dá pela porta estreita para viver uma vida de adultério, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de roubo. Não dá. Na porta estreita tem que ter renúncia. Tem que haver renúncia. Não dá para você entrar pela porta estreita e querer viver a mesma vida que você vivia lá fora. E por isso são poucos que a encontram. Por isso. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas, meu irmão, não querem largar o seu velho homem. Elas querem continuar, elas querem que Deus abençoe a vida delas, que Deus opere os milagres, mas ela não quer renunciar ao seu pecado. Ela quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. E aí, meu irmão, fica difícil. Com Deus não é assim. Deus não barganha com ninguém. Deus não barganha. Com Deus é 8 ou é 80. É sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Por isso muitas pessoas não querem entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita, meu irmão, exige obediência. Ou você aceita Cristo de verdade, ou então, meu amigo, não dá para aceitar Cristo de meio coração. Ou eu vivo o evangelho de verdade na minha vida, ou então não dá. A porta estreita é carregar a sua cruz. A porta estreita é olhar e entender que Deus é o Deus da tua vida agora. A porta estreita é caminhar num caminho que conduz à vida eterna. E a vida eterna, meu irmão, ela começa aqui. Aqui na terra. Ela começa aqui. Eu vivendo o evangelho, eu vivendo a palavra de Deus, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil renunciar, mas exige sacrifício. Exige um sacrifício. Então, se você quer viver uma vida de renúncia, é a porta estreita que você tem que trilhar. É a porta estreita que você tem que caminhar. Meu irmão, Deus não cria atalhos. Deus tem caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus não cria atalhos. Deus não cria atalho para o homem. Deus tem caminho. E o caminho dele é excelente, é perfeito. Tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas a diferença, meu irmão, é que o Deus que está em Êxodo 14:14 diz assim: e eu pelejarei por vós e vós vos calareis. A diferença é que na porta estreita, o Deus do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A diferença é que o Deus que diz para Jacó lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço e te guio com a minha destra fiel.
A diferença, meu irmão, é que Deus está contigo na porta estreita. Na porta larga, não. Deus não está contigo na porta larga. Deus está na porta estreita. E ali, meu irmão, quando você entende, opa, eu quero viver essa vida. Eu não quero mais viver, eu não quero mais andar por caminhos largos. Porque esse caminho largo vai me levar à morte. Tanto física quanto espiritual. Então, eu quero andar na porta estreita. Eu entendi, eu compreendi. Sei que não é fácil, mas o meu Deus vai me ajudar. Porque maior é o que está em mim do que o que está com ele. Então, meu irmão, esse é o evangelho que muitas pessoas não querem. Esse é o evangelho, essa porta que muitas pessoas não querem. Porque aprendeu a caminhar em um evangelho facilitador. Aprendeu a caminhar em um evangelho que só apresenta para ela vitórias, 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 vitórias. Meu irmão, eu não estou aqui dizendo que Deus não é o Deus que abre porta onde não tem porta, não é isso. Deus, eu confio, eu creio, eu acredito que Deus ele pode te dar uma vida abençoadíssima. Sim, eu acredito em milagres, porque já vivi muitos milagres de Deus na minha vida. Acredito. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender, meu irmão, e viver a palavra de Deus. Quando buscamos a palavra de Deus, quando vivemos esse evangelho em nossas vidas, então, meu querido, o Senhor vem e abençoa as nossas vidas. Ele vem, abre porta onde não tem porta e traz à existência as coisas que não existem. Eu quero dizer para você, sirva a Deus pelo que Ele é. Pelo Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Não pelo que Ele pode te dar. Pelo milagre que Ele pode operar na tua vida. Mas sirva a Deus porque Ele é Deus, meu irmão. Sirva a Deus porque Ele é fiel. Sirva a Deus porque um dia, quando você estava no lamaçal de pecado e não tinha ninguém para te ajudar, Ele enviou alguém, colocou no teu caminho e falou do amor dEle, da palavra dEle. E te levantou, tirou do lamaçal de pecado e te trouxe para o teu reino de luz. E eu quero fazer uma pergunta. Qual porta você está vivendo, meu irmão? Você está vivendo a porta estreita, onde exige renúncia, onde você tem que todo dia mortificar a tua carne para alcançar a eternidade, chegar na eternidade? Ou você está vivendo uma porta larga? Um evangelho facilitador. Um evangelho que vem sendo pregado de uma forma facilitadora. Onde apresenta, tantas coisas boas, mas que no final é um caminho de morte. Física e espiritual. Pense nisso, meu querido. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta é a porta do teu coração. Se você abrir, o Senhor vai entrar e vai transformar a tua vida. Pense nisso. Pense nessa palavra. Medita nessa palavra. Amém? Que o Senhor possa cada dia abençoar os teus caminhos e te fortalecer, meu amado. Que você possa cada dia ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer para você, meu amado, nunca deixe de pregar a verdade. Nunca deixe de falar do amor verdadeiro do Senhor na tua vida. Amém? Que o Senhor continue abençoando o teu ministério, a tua família, o teu emprego, os teus estudos. A cada dia que você seja um homem, um jovem, uma mulher de Deus, um adolescente abençoadíssimo. Fique na paz. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém?